Olá, espectadores do canal Conformidade Fiscal. Eu sou Daniel Menezes. Para quem não me conhece, sou procurador da Fazenda Nacional e idealizador desse canal, em que eu discuto temas relacionados à conformidade fiscal e justiça fiscal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqueles que têm acompanhado os vídeos do canal, têm divulgado essa iniciativa, procurado de alguma forma difundir e apoiar o debate sobre justiça fiscal. Fico muito feliz com a audiência de todos vocês. Para os que estão começando a seguir agora, não deixem de se inscrever no canal, marcar o sininho. Eu publico vídeos novos semanalmente, tento fazer semanalmente um novo vídeo discutindo algum assunto atual, ou algum assunto que eu acho relevante dentro da temática de justiça e conformidade fiscal. E se você se inscreve no canal e marca o sininho, você recebe a notificação de que tem novo vídeo no ar, tá? Além disso, não se acanhem de curtir os vídeos, de comentar quando achar que o vídeo merece algum tipo de comentário ou reparo, de propor temas, enfim, de participar do canal, já que esse não é um canal em que eu esteja querendo falar para o mundo apenas, mas é um canal que se propõe a discutir ideias sobre tributação. E a gente só discute se tiver algum tipo de diálogo. Pois bem, essa semana eu resolvi gravar um vídeo sobre a proposta ou a ideia de criação de um imposto sobre grandes fortunas, né? O imposto sobre grandes fortunas é um imposto que está previsto na nossa Constituição. Lá em 1988 já foi criado, foi uma proposta do então constituinte Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, depois se tornou presidente do Brasil, e esse é o único tributo da nossa Constituição que nunca foi regulamentado. Então ele está previsto na Constituição, foi previsto pelo Constituinte, mas nunca foi criado, né? A gente sabe que a Constituição, para quem não é da área do direito, uma explicação inicial e rápida, a Constituição ela não cria tributos, né? Tecnicamente, a gente diz que a Constituição ela permite a criação de tributos. Isso por quê? Porque a Constituição é vista como uma carta de estruturação do Estado, né, de organização do Estado, e, sobretudo, uma carta de defesa da sociedade contra o arbítrio, né, contra a arbitrariedade, contra o poder absoluto do governante. Então, já há muito tempo, está na origem do surgimento das constituições, acho que eu já falei disso em algum outro vídeo, que se criou a ideia de que a atividade tributária do Estado dependeria de autorização popular, que só seria permitido que o Estado cobrasse tributos, criasse tributos, instituísse novos tributos, se fosse autorizado pelos próprios cidadãos. E a forma como essa autorização é dada é através da Constituição. Então, a Constituição, ela se diz que ela autoriza a criação de tributos, ela não institui tributo nenhum, ela apenas autoriza que o Estado exerça essa parcela de poder para criar tributos. E o que aconteceu? A maioria dos tributos que nós conhecemos, né, que nós vemos hoje em dia, que nós estamos habituados enfim, pagar ou ler sobre eles, já existia antes de 88, salvo raras exceções. A maioria dos tributos já existia antes de 1988. É claro que a configuração de cada tributo era ligeiramente diferente. Então, não existia o ICMS e o ISS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre Serviços, que nós temos hoje. Eles não existiam com esta conformação que tem hoje. Mas já existia um tributo sobre mercadorias e serviços. Então, a Constituição, quando refez o arranjo tributário, ela autorizou a cobrança desses dois tributos
nos moldes que ela estabelecia, né? Um pelos estados, outro pelos municípios. E, na prática, o que ela fez foi redesenhar ou rearrumar dois tributos, um tributo que já existia antes, né? E isso não aconteceu com o imposto sobre grandes fortunas, porque ele não existia antes. Então, essa autorização que a Constituição dava para que fosse instituído demandava uma atuação proativa do parlamento. O parlamento precisaria não adaptar uma coisa antiga à nova realidade constitucional, como fez com outros tributos, mas ele teria que, de fato, criar um tributo novo a partir da autorização dada pela Constituição. E isso não foi feito. Então, até hoje, existe a previsão do imposto sobre grandes fortunas, mas ele não foi instituído, não foi implementado no Brasil. É até interessante, porque a gente ouve muito falar em responsabilidade fiscal, né? Lei de responsabilidade fiscal, enfim. E lá na lei de responsabilidade fiscal existem algumas regras estabelecendo que, no caso um estado ou um município não institua todos os tributos que a Constituição atribui a eles, né, eles ficam proibidos de receber uma série de destinações financeiras da União. Né? Então, eles não podem receber determinados aportes financeiros da União, porque eles abriram mão de arrecadação própria. E quem abre mão de arrecadação própria não pode querer receber dinheiro dos outros. É mais ou menos a lógica da lei de responsabilidade fiscal. Notem que essa lógica não é aplicada à própria União, né? A União não instituiu um tributo da competência dela, o imposto sobre grandes fortunas, e não há nenhuma sanção para esse fato. Mais do que isso, não raro nós vemos aí discussões na política e no parlamento sobre restrições orçamentárias, né? Recentemente, ou não tão recentemente assim, nós tivemos a aprovação de uma PEC do teto de gastos, né? A famosa PEC, agora me fugiu o número, acho que era 95. Nós tivemos a PEC do teto de gastos e no ano passado nós tivemos a chamada PEC emergencial. Essas duas PECs tinham como mote, essas duas alterações do texto constitucional, tinham como mote estabelecer uma série de restrições de gastos. Então, a União não poderia, a União, Estados e Municípios, mas vou falar aqui da União, a União não poderia realizar determinados gastos ou teria que cortar determinadas despesas porque não tinha dinheiro suficiente. Né? Esse era o discurso, essa era a conversa que levou à aprovação dessas duas PECs. Assim como a PEC da reforma da Previdência também veio muito calcada na ideia de que a gente precisava alterar o regime de Previdência porque não tinha dinheiro para pagar. Ora, a gente não tem dinheiro para pagar por N razões, algumas eu já comentei, outras eventualmente vou comentar nesse canal, mas uma delas, sem dúvida, é porque a União abriu mão de arrecadar tributos. Né? Existe um tributo previsto na Constituição e que a União abriu mão de arrecadar. Então a gente pode também discutir até que ponto essas PECs não operam, né? não se promoveram em cima de uma falácia, na medida em que, ora, se você abriu mão de tributar uma determinada situação, e no caso do imposto sobre grandes fortunas, uma determinada classe social, isso não pode ser uma desculpa para você cortar despesas que beneficiam, sobretudo, a outra classe. Notem que nós temos um país que se divide, né, entre as várias divisões que tem, mas uma marcante é a desigualdade econômica e social. Então, nós temos um país que se divide entre ricos e pobres, né, entre aqueles que têm riqueza, patrimônio, e aqueles que não possuem, né, e num determinado momento, o governo falou que precisava deixar de prover alguma coisa para esses que têm menos. O regime previdenciário é um regime que sabidamente beneficia mais os mais pobres. Então, o governo falou, eu não posso continuar beneficiando você, que é mais pobre, que é mais necessitado, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu continuo fazendo opção por não cobrar tributo desse cara aqui, que tem dinheiro
a Constituição permite que eu cobre dele, mas eu faço uma opção de classe, né, de não cobrar dele. Lembrando que, né, a maioria dos nossos governantes e a maioria dos nossos parlamentares são oriundos das classes altas da sociedade, dos estratos altos da sociedade. Basta ver que a bancada empresarial é bem mais numerosa que a bancada trabalhista, basta ver que a bancada dos proprietários de terras é bem mais numerosa que a bancada dos trabalhadores rurais. Então, a gente entende por que o Estado se sente confortável em fazer uma escolha tão perversa como essas, da PEC do teto de gastos ou da PEC da reforma administrativa, em que, em razão de uma carência de recursos, ele opta por não implementar políticas que beneficiam os mais pobres, porque dessa maneira ele pode continuar não cobrando tributo daqueles mais ricos. Isso parece uma situação de flagrante injustiça que deveria, por si só, ser razão para inviabilizar ou para rejeitar esse tipo de proposta. De todo modo, voltando aqui à questão do imposto sobre grandes fortunas, ele não foi implementado e há uma discussão relativamente interessante sobre a conveniência ou não de implementar esse tributo. Tirando esse aspecto que eu falei, que geralmente quem produz leis possui fortuna e não quer ser tributado, então a justificativa primeira para não implementação desse tributo é que ele é um tributo que o legislador teria que impor a si mesmo, e a maioria dos legisladores não quer fazer. Existem alguns outros argumentos que são apresentados nesse debate como justificativas para a não introdução desse tributo. Os principais argumentos são os seguintes. Um deles é chamado argumento a Gérard Depardieu. É utilizado o nome desse ator porque esse tributo, o imposto sobre grandes fortunas, já foi implementado na França e na época da sua introdução na França, o ator Gérard Depardieu, que era um sujeito afortunado, né, um sujeito que tinha uma fortuna relativamente significativa, resolveu transferir o domicílio dele para um outro país da Europa, um paraíso fiscal, se a minha memória estiver boa, acho que era Luxemburgo ou a Suíça, porque ele não queria pagar esse tributo. Então ele decidiu que ele ia alterar o domicílio fiscal dele para esse outro país, ainda que ele continuasse morando na França. Isso é uma situação que a maioria dos sistemas ainda precisa pensar, essa situação do domicílio fiscal. É possível uma pessoa ter domicílio fiscal num lugar que não é o lugar onde ela necessariamente reside, onde ela passa a maior parte do tempo dela. Então, o fato é que o ator Gérard Depardieu resolveu declarar, então, ao fisco francês que ele estava se transferindo a sede de seus negócios para esse outro país que não tinha imposto sobre grandes fortunas e que, portanto, a França não poderia cobrar o imposto sobre grandes fortunas dele, já que agora ele era um contribuinte do Luxemburgo ou da Suíça e não mais um contribuinte francês. Bom, esse, então, é o chamado argumento a Gérard Depardieu. A ideia de que o imposto sobre grandes fortunas é um imposto que ele pode ser elidido, ele pode ser afastado através de uma manobra de fixação artificial de domicílio fiscal, e que essa fixação artificial de domicílio fiscal é uma coisa simples o bastante para os super ricos, de modo que, se você instituísse esse tributo no dia seguinte, você não arrecadaria nada, porque os super ricos se mudariam para países que não tivessem esse tributo. Bom, esse argumento pode ser refutado, pode ser afastado. Primeiro que, assim, esse argumento também se aplica ao imposto de renda de pessoas físicas, e nem por isso a gente deixa de cobrar imposto de renda de pessoa física, né? A lógica é a mesma. Uma pessoa que tem domicílio fiscal em outro país, ela, assim como não pagaria imposto sobre grandes fortunas no modelo francês, ela não pagaria imposto de renda no modelo brasileiro. Não pagaria imposto de renda no Brasil. Porque se ela declara saída definitiva do país, o termo técnico é esse, né? A mudança de domicílio fiscal
chamada saída definitiva do país, se ela declarar isso, ela se torna não contribuinte de imposto de renda no Brasil. Então, essa coisa de que não vamos implementar o imposto sobre grandes fortunas porque ele pode ser elidido dessa maneira. Ora, o imposto de renda de pessoa física também pode ser elidido dessa maneira, e nem por isso a gente extingue o imposto de renda, né? Então, de novo, deve existir uma explicação melhor para esse tratamento desigual. Por que você acha que o imposto de renda, que é cobrado na mesma base, por que o imposto de renda continua mesmo podendo ser elidido dessa forma e o imposto sobre grandes fortunas não pode ser implementado? Não parece fazer muito sentido. E quando as coisas não parecem fazer muito sentido, provavelmente é porque elas têm um sentido que não está declarado. Nesse caso, é porque o imposto de renda tem mecanismos para incidir sobremaneira sobre os estratos médios da sociedade. Então, a bem da verdade, os super ricos não pagam imposto de renda, e eles não se preocupam tanto com o imposto de renda. Já o imposto sobre grandes fortunas, que seria direcionado especificamente a eles, preocupa um pouco mais. Então, há uma certa contradição nesse argumento frente ao imposto de renda, e, de todo modo, esse argumento hoje já não é mais tão verdadeiro. Primeiro que não é tão fácil assim a pessoa mudar o seu domicílio, né? É fácil, mas não é tão fácil a ponto da gente achar que todos os ricos vão se mudar, vão mudar seu domicílio para outro lugar. Segundo, que a economia mundial e os processos econômicos, as dinâmicas econômicas mundiais já possuem solução razoavelmente boa para esse problema. Não é absurdo hoje a gente falar em cadastros globais de patrimônio. Mesmo porque, no passado, nós tínhamos o patrimônio. Para quem estuda a riqueza, né, a evolução da riqueza na história, no passado, o patrimônio era muito relacionado à propriedade imobiliária, né? Então, era a posse de terras. A posse de terras ela é facilmente tributável por meio de impostos sobre propriedade territorial. Então, por mais que a pessoa se mudasse, né, o imóvel continuaria pagando tributo no local onde ele está situado, mesmo porque outros países não tributam imóveis situados em território alheio. Então, não haveria também problema de tributação, né, por dois estados ao mesmo tempo e tal. Não há perigo de bitributação nesses casos. Com o passar do tempo, a riqueza foi se transformando numa riqueza cada vez mais industrial, né? A maior parte da riqueza deixou de ser uma riqueza relacionada com a terra e passou a ser a propriedade de empresas. Então, eram cotas de capital social, eram pessoas, né, que eram donas de imóveis explorados para fins industriais e comerciais, eram outros bens relacionados, né, envolvidos na produção enfim, no comércio e na produção. Essa era uma segunda fase. Nesse momento, a gente poderia ter algum problema com a questão Gerard Depardieu, porque esses bens não eram bens necessariamente tributados por imposto territorial, né? Porém, essa riqueza não era necessariamente tributada por imposto territorial, né? Era uma tributação sobre lucros, basicamente, e aí tinha todo o problema que se o cara se mudasse para outro lugar, né, você não tributaria o lucro remetido para o exterior. Existe uma ideia de que você não deve tributar exportações, enfim, e aí a pessoa poderia de fato, né, fugir desse tipo de tributação, alegando, olha, o meu centro de atividade não é nesse país aí, então eu não posso ser tributado por ele, porque a minha riqueza me acompanha quando eu mudo.
Hoje em dia, a maior parte da riqueza, ela é uma riqueza financeira, uma riqueza que consiste em investimentos, né, em aplicações financeiras, em investimentos em ações, sociedades anônimas e outros produtos relacionados com mercado de capitais, né, o mercado bolsa de valores, enfim. E esses mercados já são mercados que têm um bom controle de titularidade dos ativos. E esse é o ponto interessante que contradiz o argumento de Gerard Depardieu. Ninguém tem dúvida sobre quem é o dono de uma determinada multinacional. Vamos pensar aqui, né? Vou pegar um exemplo que eu vou falar nele já já. Ninguém tem dúvidas sobre quem é o dono da Amazon. Ninguém tem dúvida, né, de quem é o dono da Amazon. Essa é uma informação absolutamente conhecida. E a maior parte das grandes fortunas do mundo, basta pegar lá os rankings das grandes fortunas, a Forbes publica e outras. O ranking das grandes fortunas não tem anônimos, não tem pessoas desconhecidas. Não existe uma situação em que a gente sabe que tem alguém que é bilionário, mas a gente não sabe quem é ou onde ele mora. Essa situação não existe. Talvez possa existir agora um pouco com as criptomoedas, também baixa, mas em tese elas permitem isso. Mas a ideia essencial é que existem sistemas internacionais, sistemas globais de registro de fortunas. E isso era o que faltava na época do Gerard Depardieu. Então, essa ideia de que o cara pode se mudar, ora, para resolver esse problema, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa, de mecanismos de registro internacional de fortunas. E isso existe, né? As câmaras de compensação, as bolsas internacionais registram fortunas. Todo mundo sabe quem é dono, de quê e de quanto. O outro requisito que é necessário para um imposto sobre grandes fortunas funcionar numa economia globalizada é você ter algum mecanismo para, vamos dizer assim, estimular os países com tributação favorecida a adotarem uma tributação mais ou menos equilibrada, ou as pessoas que nele residirem se sujeitarão à tributação por outros países. Isso pode parecer uma loucura, mas não é. Vamos ao primeiro aspecto. A ideia de você estimular países a adotarem uma postura tributária mais ativa, não serem paraísos fiscais. Isso está sendo discutido no âmbito do G20, há várias propostas para isso e não precisa muito. Se a gente pensar normas do Banco Central Europeu, normas do Banco Central Americano, que mais ou menos controlam quase todo o registro de finanças global, né? E esses bancos centrais obrigarem as suas instituições financeiras a não transacionarem com países que tenham tributação favorecida, automaticamente eles obrigam esses países a equilibrarem os seus níveis de tributação. Nenhum país vai querer continuar sendo paraíso fiscal se o custo para isso for não estar integrado ao sistema financeiro mundial. Né? Vou ser um paraíso fiscal, mas eu vou ser uma ilha, porque o dinheiro que está aqui não tem como circular, porque eu não posso fazer um TED, um DOC, uma ordem de pagamento para um banco americano, nem para um banco europeu, porque todas as instituições americanas e europeus se comprometem a exigir que os bancos, para transacionarem com ela, estejam em países que não tenham tributação favorecida. Então, é possível fazer isso, é uma questão de vontade política. Tá? Além disso, essas informações patrimoniais e essa situação mais favorecida de uns países em relação a outros é mundialmente conhecido. Os paraísos fiscais são notórios. As pessoas sabem, os governos sabem quem é paraíso fiscal e quem não é. Quanto esse paraíso fiscal cobra menos do que o meu país. Então, é perfeitamente possível estabelecer regras de tributação e elas já existem. O Brasil já adota algumas dessas regras em outras situações, não no imposto sobre grande fortuna, porque não tem, mas já adota essa regra no sentido de que, olha,
você não vai, essa atividade, uma determinada atividade qualquer, não vai pagar tributo no Brasil se o resultado dela, né, for ser transferido para o exterior, desde que não seja para um país com tributação mais favorecida. Porque se você estiver transferindo esse dinheiro para um paraíso fiscal, aí eu me reservo o direito de tributar essa riqueza aqui. Isso já existe, é perfeitamente possível e, novamente, é só uma questão de vontade política. Tá? Então, esse argumento de que não dá para evitar que a pessoa mude de lugar, não, de fato não dá para evitar que a pessoa mude de lugar, mas dá para evitar que ela se safe da tributação mudando de lugar, e isso é perfeitamente possível. A criação do imposto sobre grandes fortunas é uma coisa fundamental nos dias de hoje, pessoal. Eu separei aqui uma reportagem da BBC de 10 de junho de 2021, é super recente, tá? O título é o seguinte: super ricos nos Estados Unidos pagam quase nada de imposto de renda, indicam declarações vazadas. Houve um vazamento de declarações de imposto de renda e se constatou isso. Por que eu trago essa reportagem aqui? Ela não fala de grandes fortunas e eu estou falando de grandes fortunas. É para mostrar que o outro argumento contra o imposto de grandes fortunas também é falso. O outro argumento é que não é preciso tributar grandes fortunas porque já existe imposto de renda. E a ideia de que toda fortuna é acumulada a partir de uma renda. Então, eu não preciso tributar grande fortuna, basta ter uma tributação justa sobre renda. E se o camarada vai consumir ou se ele vai acumular, é problema dele. Essa é a lógica. Você tributa a renda e depois o que ele vai fazer com o dinheiro pouco importa. Se ele vai acumular ou se ele vai consumir, não é problema da política fiscal. Notem que interessante, né? Porque essas pessoas que defendem isso, ou seja, que são contra o imposto de grandes fortunas, não são contra o imposto sobre consumo. E eu já falei por quê. Porque a gente já viu que, proporcionalmente, os super ricos consomem muito menos do que acumulam. O pobre acumula pouco ou quase nada e consome tudo que ganha. O super rico consome pouco ou quase nada perto do que ele ganha e acumula todo o resto. Por isso, é muito mais fácil você aprovar um tributo sobre consumo, por quem vai pagar é o pobre, do que um tributo sobre acúmulo de renda, por quem vai pagar é o rico. Então, vejam a contradição de novo, a contradição de classe estampada na política tributária. Eu acho legal fazer esse parênteses, porque eu trabalho na área de política tributária, né, enfim, nas instituições fiscais, e existe um mito de que a tributação é transparente, a tributação não olha para o contribuinte e tal. E, na verdade, se a gente parar para estudar o sistema tributário nacional, a gente vai ver que ele é um sistema tributário extremamente classista, no sentido de que ele é feito para favorecer uma classe em detrimento da outra. Pois bem, nessa reportagem, eles comentam que esses super ricos, que têm, de fato, rendas, fortunas elevadas, eles têm rendas baixas, ou eles conseguem transformar as rendas deles em rendas não tributáveis. Vou explicar como é que isso funciona para vocês. Primeiro, eu já falei que nós temos uma série de investimentos, e nos Estados Unidos não é diferente, uma série de investimentos que não pagam imposto de renda. Então, quando o cara começa a ficar muito rico, ele faz o quê? Ele pode optar por investir em coisas que não pagam imposto de renda e que dão a ele uma renda suficiente para ele viver como um marajá, né? Enquanto a pessoa que trabalha paga 27% da sua renda, ou 18% de sua renda, sem ter muita opção de escolha, porque não consegue poupar para fazer esse câmbio, para fazer essa virada. Além disso, a reportagem mostra vários outros expedientes que eles se utilizam para transformar a riqueza deles em uma renda. Um dos dispositivos, né, um dos mecanismos que a reportagem cita é que, por serem muito ricos e terem uma fortuna muito grande, essas pessoas, e aí eles citam Jeff Bezos, Elon Musk e Warren Buffett, 3 dos homens mais ricos do mundo, pessoas, enfim, cuja não só a riqueza, né,
o tamanho da riqueza como o comportamento social delas é para lá de reprovável. Enfim, essas pessoas conseguem, por exemplo, pegar empréstimos num banco a taxas muito baixas ou zero, porque elas não têm risco nenhum. Elas são tão ricas que qualquer banco quer emprestar dinheiro para eles, porque esses caras obviamente vão pagar, eles têm fortuna para pagar. Então, qualquer coisa que o banco ganhe em cima deles é lucro, né? Já que o risco é zero. Pois bem, eles conseguem então tomar empréstimos a taxas muito baixas e viver desses empréstimos. Com detalhe, aquilo que eles pagam de juros, eles podem deduzir como custo, nos Estados Unidos isso é possível, não no Brasil, eles podem deduzir como custo das suas rendas tributáveis. Vamos supor que o Jeff Bezos tenha um salário como CEO da Amazon. Muitas vezes eles não têm, tá? Depois a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Mas muitas vezes eles não têm um salário, né? Mas vamos supor que tenha. Ele não precisa ter um salário muito alto. Ele pode ter um salário baixo, porque ele já tem uma fortuna tão grande que ele pega, toma um empréstimo no banco para viver desse empréstimo. O que ele pagar de juros lá, ele deduz da renda dele. Então ele pode ter uma renda mais ou menos igual ao empréstimo que ele toma. Ele ainda vai pagar menos imposto, porque ele vai deduzir os juros. E ele, na prática, converteu a renda tributável dele numa renda não tributável. Então, eu simplifiquei bastante o mecanismo, não é só isso. Tem toda uma política também de captação de investimentos por trás disso daí, mas é outro assunto. Então, o importante é que a própria reportagem aponta que esse tipo de situação é uma justificativa para o imposto sobre grandes fortunas. Essas situações em que um camarada muito rico consegue ter uma vida de milionário com uma renda relativamente baixa ou com uma renda totalmente isenta, como é o caso, eles citam que em alguns meses, ou em alguns anos, desculpa, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, simplesmente não pagou imposto de renda. Ele não tinha renda tributável. Então, esse tipo de coisa mostra que tributar a renda não é suficiente. Não é suficiente tributar a renda para melhorar a situação de desequilíbrio e de injustiça fiscal. É necessário tributar também o patrimônio. E aí notem, como que o imposto sobre grandes fortunas funcionaria? A gente não está falando aqui, grande fortuna, gente, não é ter uma casa de campo. Grande fortuna não é ter uma poupança com 10 mil reais para uma emergência. Isso não é grande fortuna. Assim, há várias conformações para esse conceito de grande fortuna, mas ninguém fala em grande fortuna em menos de milhões de dólares. Tá? Então, assim, um conceito básico, se você não tem pelo menos uma fortuna avaliada em alguns milhões de dólares, mais de um, você não se enquadra em nenhum conceito de grande fortuna apresentado por aí. Então, não se preocupem, meus amigos, que vocês não são afortunados a ponto de pagarem, de serem contribuintes de um imposto sobre grandes fortunas. A gente está falando de pessoas que ganham milhões de dólares por mês. Nós estamos falando de pessoas cujo patrimônio aumentou 400 bilhões de dólares em 4 anos. 100 bilhões de dólares por ano. 25 pessoas no mundo, tá? Tiveram esse aumento patrimonial. Tá? E que estão pagando menos de 15% de imposto sobre sua renda, não é sobre seu patrimônio. Alguns pagaram zero, como é o caso aqui citado na reportagem de Warren Buffett em alguns anos, George Soros, outro mega investidor, um bilionário, de acordo com a revista Forbes, que também teria pago impostos mínimos. Enfim, essas situações mostram a urgência e a importância de termos um imposto sobre grandes fortunas, que tribute patrimônio além da renda. E que tribute patrimônio não da forma como a gente conhece a tributação de patrimônio. Hoje, tributação de patrimônio no Brasil é carro, casa e, enfim, terrenos e carros.
Esses são os patrimônios tributados no Brasil. A gente está falando principalmente de tributar patrimônios intangíveis. Quem tem fortunas em fundos de investimento, em ações de companhias, em direitos de crédito contra companhias que gerenciam ou na qual investiram. Essa é a fortuna moderna. A fortuna moderna não é mais o cara que tem hectares de terras, não é mais o cara que tem quarteirões de galpões industriais, não é mais o cara que tem uma frota de veículos. Isso não é fortuna mais, né? Fortuna hoje é o cara que tem direitos sobre empresas. Basta a gente pensar que hoje a maior empresa de gerenciamento imobiliário do mundo chama-se Airbnb e ela não tem nenhum imóvel. Então, notem que a riqueza não é mais ter imóvel, a riqueza é ser dono de uma empresa que realiza algum tipo de negócio com o imóvel, comparativamente falando, né? Então, a ideia do imposto sobre grandes fortunas é essa. Não é tributar o cara que tem um apartamento de 800 mil reais, não é tributar uma pessoa que tenha um patrimônio aí na casa de R$1 milhão ou chegando perto de R$1 milhão. Isso não é grande fortuna em nenhum critério que se venha a adotar, mas a gente precisa seriamente pensar em criar tributos que possam alcançar riquezas, né? Alcançar um patrimônio como dessas pessoas que têm que aumentaram seu patrimônio em 400 bilhões de dólares em 4 anos e que não estão pagando imposto de renda. Então, o imposto de renda não é suficiente para tributar essas pessoas e, portanto, para realizar a justiça fiscal. Não é tributar o pequeno, não é tributar quem tem 1 ou 2 imóveis, não é disso que nós estamos falando. Tá? E retomo o que eu falei antes. Aquele argumento de que não é possível tributar a riqueza porque você não tem como saber o tamanho das riquezas, a pessoa pode sonegar. Isso era relativamente fácil de fazer quando a riqueza do cara era constituída por joias de família, joias da coroa, né? Aí o cara podia deixar a joia em casa, não declarava aquilo e você não ia tributar aquela riqueza. Mas hoje em dia, quando a maioria da riqueza está em direitos sobre companhias e esses direitos são plenamente conhecidos, existe uma instituição no Brasil chamada Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Esta instituição sabe perfeitamente quem é dono de que e de quanto. Então, não é difícil, nos dias atuais, instituir um imposto sobre grandes fortunas em moldes modernos, em moldes globais, com mecanismos anti-elisivos, anti-Gerard Depardieu, para promover a justiça fiscal. Essa é a ideia do imposto sobre grandes fortunas, que não está sendo discutido na reforma tributária, mas deveria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha no vídeo, porque isso aumenta a visibilidade do canal. Se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos, e marquem o sininho para vocês receberem a notificação dos novos vídeos. Se gostaram mesmo do vídeo, compartilhem, divulguem nas redes sociais, porque é uma forma da gente fomentar a discussão, fomentar o diálogo e melhorar o grau de educação da nossa população sobre temas de justiça fiscal. Forte abraço e até o próximo vídeo.